Seja bem-vindo, então, ao nosso Clínica da Alma. A partir de agora, participe com a gente. A produção vai deixar aqui os contatos para você interagir, comentar o nosso tema e também, claro, dar a sua opinião, sugerir temas, não é, para os nossos programas do Clínica da Alma. E, como sempre, os nossos pastores Rogério Goulart, pastor Rogerinho, pastor Guerra, tudo bem com vocês? Bom. Fazendo, então, uma confirmação do nosso tema de hoje, né? Para você que acabou de ligar a sua televisão, vamos falar sobre a restituição da identidade, o choro da restituição da identidade. Você que não tem acompanhado, né, essa sequência de temas, você pode acessar o nosso site redesuper.com.br /de tudo um pouco, e ali dentro do programa de tudo um pouco você confere todos os temas que nós tratamos sobre o Clínica da Alma, não é? E, inclusive, esse tema será postado ali também. O pastor Guerra sempre traz aí alguns textos para ilustrar, né, pastor Guerra? Sim. Nós temos aqui o Gênesis 45:14, que fala assim: lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também no seu pescoço. E beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. E depois seus irmãos falaram com ele. Aí está a questão desse choro de José sobre Benjamim. Ele se identificou, né, para os irmãos, e ali Benjamim, que era o irmão da mesma mãe, e os outros irmãos, ele realmente se identificou mesmo, abraçou, beijou. Então ali a identidade dele foi colocada ali, ele, né, como se diz assim agora, estou mostrando que realmente eu sou um hebreu, né, estou dentro da sua linhagem. Irmão dessa pessoa aqui. Irmão desse, então ele se identificou mesmo. Só fazendo um apanhado geral para o pessoal, é bem possível que a gente tenha telespectadores aí acompanhando o programa pela primeira vez, né? Nós estamos utilizando o texto ou os textos base para a ilustração desses temas sobre os 7 choros de José, né, falando sobre a história de José, conhecido como José do Egito, que se tornou governador do Egito e teve ali o reencontro com seus irmãos depois de ter sido vendido como escravo, ter sido preso, etc. e tal. Você pode ler tudo sobre a história de José a partir do capítulo 37 de Gênesis, né? E nesse momento aqui, nós já estamos... hoje já é o quarto choro, o tipo de manifestação do choro de José, que seria esse da restituição da identidade, quando ele encontra com seus irmãos e mais intimamente com Benjamim, que era o seu irmão mais chegado, se a gente pode colocar assim, né? Da mesma mãe. Porque ele era filho da mesma mãe. Porque Jacó teve filhos com outras mulheres. Então ele se identificou ali com Benjamim, que era o que ele esperava, né? Que foi o filho que não veio. Sim, e esse choro que nós estamos chamando aqui de restituição da identidade, né, aplicando nos nossos dias atuais. Muitas pessoas, elas vivem amarguradas porque tiveram as suas identidades, né? Aquela, vamos dizer assim, a identidade que Deus o chamou para ser ou ter, teve essa identidade ferida, machucada, e por isso a pessoa precisa ter esse momento de confronto para ela cair em si e falar: não, eu sou tal pessoa que Deus me chamou para ser. Uma das coisas que a gente percebe no processo de cura, Jean, é que há aquele momento que é como se fosse a chave que vira. Ignição. A ignição, que é o que nós chamamos de o momento da cura, que é o que nós vimos ontem, o choro da cura, quando José ele se dá a conhecer os seus irmãos, quando ele vira para os seus irmãos e fala: eu sou José. E ele chora a dor dos 20 anos que ele ficou longe e que teve alimentando a ferida que foi causada durante todo aquele tempo. Então, agora, ele, no momento do choro da cura, que nós chamamos esse choro, o terceiro choro dele, que foi esse choro que a gente falou anteriormente, é quando ele põe a dor para fora. Quando ele chora e, de uma forma até mesmo desesperada, ele coloca toda a sua dor para fora, agora a sua alma está lavada.
É como se ele tivesse com a casa limpa, né? E aí, então, o que ele precisa fazer? É exatamente isso que você falou, que é uma das coisas muito difíceis daí para frente, depois dessa cura, que é o processo de reconstrução da sua vida. Então, a partir a ferida, ela desencadeia vários processos, né, de perdas, de destruição, de danos, tanto emocionais quanto de relacionamentos. Algumas perdas até, algumas feridas causam até danos e perdas financeiras. E agora há um processo imediatamente depois da cura, que é essa restituição daquilo que ficou perdido, daquilo que foi destruído, que foi danificado. Que nesse caso é a identidade. Que nesse caso, a primeira coisa é a identidade. Quem eu sou? De onde eu vim? Quem são aqueles que, de uma certa maneira, deveriam ter ficado perto de mim e que, por causa de toda a situação que eu vivi, ficaram longe de mim. E consequentemente, proporcionaram uma identidade que não era a minha. Não. Eu vou pedir licença na sua fala. Nós temos uma participação ao vivo, muito pertinente, inclusive, não é? Edmeia Lanza, aqui de Belo Horizonte, e ela, segundo a nossa diretora Thalita me informou, ela é agente penitenciária. Parece que a ligação da Edmeia caiu, pelo que eu estou ouvindo aqui, não é isso, produção? Então, Edmeia, se você quiser tentar ligar novamente, é porque ela, por ser agente penitenciária, ela queria comentar sobre exatamente esse resgate da identidade que muitos dos presos com quem ela lida diariamente apresentam, né? É claro que não é em 100% dos casos, mas as pessoas apresentam. Já está na linha de novo, produção? Me confirma. É assim, ok, Edmeia, você pode ligar novamente, que assim que você ligar a gente coloca na linha. Aí a gente interrompe para falar com ela de novo. E uma coisa interessante nesse processo é que, na realidade, José vivia um personagem, né? É um personagem que ele vivia, porque a situação da ferida que ele viveu e conviveu com ela durante esses anos todos, né, fez com que ele vivesse um personagem que era o governador do Egito. Tanto é que não se deu a conhecer os seus irmãos, também já eram muitos anos, quase que era reconhecido, vamos dizer assim, né, a fisionomia e tudo mais. Então, quando ele se revela, e como nós comentamos ontem, que o choro dele alcançou até o palácio, né, ou seja, de Faraó, ouviu o choro com que ele chorou, quando ele se revelou e, como o Rogério falou aqui, lavou a sua alma diante dos irmãos, né, eu sou José, inclusive cita, o que foi vendido por vocês. Não é? Então, inclusive ele recebeu um outro nome lá no Egito, que me fugiu o nome aqui agora. Eu não lembro o nome que deram para ele. Se a gente lembrar, tiver como pesquisar para a gente aí. Parneia. Parneia, parece que é isso. Parneia ou Parneia. É uma coisa assim. Me fugiu realmente o nome egípcio dele. Vamos dar, se tiver como checar. Parneia que é mesmo. Acho que é isso mesmo, tenho certeza. É Alfenate... Alfenate Parneia. É isso mesmo. Alfenate Parneia. Então, quer dizer, é uma outra... Porque o nome fala de identidade, né? Aí que foi criado o personagem para ele. Que o Egito conheceu depois da prisão. Isso, aí eles formaram um personagem para ele. E outra coisa também que acontece muito com as pessoas é a expectativa dele em questão de se realmente ele ia encontrar novamente com as pessoas da família ou não. Safenate Parneia. Safenate Parneia. Tá, tudo Safenate bem. Parneia. Então foi criado esse personagem para ele. E ele começou a viver esse personagem, a questão da esperança de José, se realmente ia rever a família ou não. Aí, de repente, cria essa expectativa. Muitas vezes acontece isso com as pessoas. Elas perdem a identidade e depois elas conseguem aquilo que elas achavam que não ia conseguir mais. Aí, agora é que vem a situação, né, que o pastor Rogerinho falou aqui. Quem sou eu nessa história? Como é que eu vou encarar isso? Como é que eu vou confrontar isso? Como é que eu vou agir diante dessa situação, agora que eu tenho que assumir a minha identidade? Eu estou preparado para isso? Aí que vem a questão do personagem, que o pastor já fala. E agora, eu tenho que tirar meu personagem
e viver minha identidade, então muitas vezes esse confronto é muito grande na vida das pessoas, no sentido assim, de cair a ficha. Quem sou eu? Isso seria joia. Como é que eu vou enfrentar isso? Edmé ia falar, porque normalmente os presos eles têm um outro nome, né? Sim. São conhecidos por outras identidades, né? Sim. E normalmente pelos relacionamentos que eles têm. Aqui, ó, eu pesquisei aqui, não vamos corrigir pela terceira vez o nome. Qual que é? O nome dele é Zafenat Paneia. Zafenat Paneia. É porque a gente fica tão atento ao nome de José, que é a identidade original, que a gente esquece. Aliás, muitas vezes os personagens bíblicos, como Daniel, por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abednego, são nomes que foram mudados exatamente por causa do contexto em que estavam. Né? Então, corrigindo aqui pela última vez, Zafenat Paneia. Aliás, José é bem mais bonito, né? Com a identidade de Zafenat Paneia. Você põe o nome dele, Zafenat. Com esse nome, Zafenat Paneia, não dá para ser feliz mesmo. O cara tem que chorar muito mesmo para ter a sua identidade restituída. É muito difícil. É verdade. E uma das coisas interessantes na questão desse personagem, que a gente vai ver lá na frente, quando a família de José é trazida para o Egito, para viver no Egito, José dá uma orientação aos seus familiares para que eles fiquem na terra de Gozém. E eles falam que eles deveriam ficar ali, que seria uma boa terra, e ele coloca um motivo. O motivo era que eles eram pastores de ovelhas e pastores de ovelhas não eram bem aceitos dentro da estrutura cultural do Egito. E por isso eles ficariam naquela terra, na terra separada, que era a terra de Gozém, mas que era uma boa terra. Né? Aí você percebe que mesmo ele tendo essa restituição, né, essa restauração dessa identidade, quando ele fala com um Benjamim, eu sou José, seu irmão. Né? Então, aquilo foi uma confirmação e algo muito profundo para ele. E depois chora com os outros irmãos e fala, eu sou José, irmão de vocês. Mas primeiro, eu sou José, seu irmão, Benjamim. Né? Então, filho da sua mãe, filho do seu pai. Porque legitimou para ele a convicção que talvez ele tinha perdido ao longo de 20 anos aproximadamente. Exatamente. Mas mesmo assim, ele ainda mantém esse personagem que era a referência da identidade que ele tinha para os egípcios. Então, o povo dele ficou na terra de Gozém. José não foi morar lá em Gozém, continuou exercendo as suas funções e continuou com o nome que foi dado a ele. Então, ele viveu esses dois personagens. O filho de Jacó... Ele assumiu a identidade, mas sem tirar o personagem que era do Egito. Ele manteve. O personagem. É porque, possivelmente, já era algo que ele havia conquistado e que garantiria, inclusive, a manutenção da sua própria família. Exatamente. Isso não ia trazer nenhum constrangimento e nem prejuízo para ele manter o personagem. Você entendeu? Não ia alterar nada. Ia alterar se ele largasse o Egito e fosse para lá. Talvez ia alterar para ele. Mas o que ele pensou? Eu vou manter isso aqui, porque eu mantendo isso aqui, eu posso manter meu povo lá. Então ele foi sábio, eu vejo a sabedoria dele. Até mesmo que ele revelou depois, né, para Faraó também, os seus laços, seus vínculos com a família e tudo, né? Apresentou o pai para Faraó. Sim. E quer dizer, o pai ainda abençoou o Faraó, né? Ele orou ainda abençoou. Agora, o que chama a atenção aqui, um ponto muito interessante, é que Benjamim, então, ele é esse ponto de referência para a restituição da identidade dele. Vamos dizer assim, os irmãos em geral, mas Benjamim mais, né? É possível dizer, então, que as pessoas que nos assistem, que possivelmente estejam com as suas identidades confusas, estejam sofrendo, porque às vezes ouviu de um pai, ou de uma mãe, ou até mesmo de um irmão ao longo dos anos, né? Que não ia dar em nada e que ia sofrer na vida, etc e tal, e de fato essa pessoa sofreu por um tempo. É possível que essa pessoa que sofreu precise voltar a ter esse encontro com tal pessoa que seja essa referência, vamos dizer, do resgate da identidade dela, para que ela de fato tenha a sua identidade restituída?